Senhoras e senhores, bom dia. Tempo que saúdo a todos. Agradeço a presença de todos os senhores conselheiros. Quero fazer um agradecimento bem especial e depois, obviamente, vamos abrir a palavra para o professor Cláudio, mas aqui devidamente representado pelo professor Detoni. Nosso muito obrigado pela oportunidade de estarmos fazendo a primeira reunião descentralizada, né, de toda a história, né, Pedro? Do Concidade, por isso iniciou lá no centro de eventos, depois para o auditório da prefeitura, e essa é a primeira reunião descentralizada, uma oportunidade de conhecermos, né, o Pollen Park, para todos os conselheiros. Isso é muito importante para nós todos, para o poder público, de extrema importância. Então, um agradecimento bem especial ao UNO Chapecó por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Mas, obviamente, depois, quando o professor Cláudio chegar, tanto ele quanto o professor Detoni farão uso da palavra para os agradecimentos em nome da universidade. Senhores, então passamos para a nossa primeira reunião do ano de 2023, a reunião de número 80 do Conselho das Cidades. Já passo para a aprovação da pauta e da ata 11/2022, que foi da reunião de dezembro. Consulte se algum dos conselheiros tem algo a contribuir com relação às atas, não havendo. Passamos para o item 3, é a homologação e desligamento de conselheira tutelar, representante da entidade acadêmica. Pedro. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje a minha posição aqui é um pouco diferente, uma posição de transição. Daqui a pouco o Cristiano assume a Secretaria Executiva. Então, a conselheira Márcia Adamo entrou em contato comigo no WhatsApp, informando que ela tinha se desligado da UNOESC, que é a entidade de pesquisa acadêmica a qual ela era conselheira, e logo em seguida, que é o item 3.3, tem a nomeação de nova conselheira, que é a Susan, que é coordenadora do curso. Também já vou lá no final explicar sobre as eleições desse ano, que é uma cadeira que tem eleição já agora nos próximos meses, então é um mandato tampão da conselheira indicada. Então, ela solicitou em virtude do seu desligamento da universidade. É isso, presidente. Certo. Então, homologação, desligamento, mas tem 3 aqui. 2. Passamos para todos de uma vez? Pode, já mata todo a próxima homologação de desligamento é do Christian Hauer. Ele era representante do Sindiconte, então ele foi eleito em 2021, naquela eleição de 2021, e ele se desligou do conselho também, indicou que em breve o sindicato vai indicar um novo nome para finalizar o mandato. Então, passando já para a homologação de nova conselheira, a UNOESC encaminhou um ofício. Então, pronto, a conselheira Márcia nos indicou. E a indicação é da professora Susan Lee Gormiolo. Salvo o melhor juízo, ela é a nova coordenadora do curso de Direito e é arquiteta e urbanista. Então, são esses 2 desligamentos e essa indicação de nova conselheira titular. Agora sim, presidente. Ok. Os 3 já, então, Pedro? Isso. Então, ficam os 3 nomes, só 2 nomes, né? O do sindicato ainda vai indicar. O sindicato vai indicar. Só um novo nome hoje. Um só para homologação hoje. Isso. Que é o da Susan. Isso. Então, consulte os senhores se há alguma objeção, não havendo. Ok? Então, item 3.1, 3.2, 3.3, liquidados. Ok? Passamos por item 3.4. O item 3.4, então, se refere à substituição do Pedro, que é o nosso secretário executivo do Concidade. Pedro, que vai nos deixar temporariamente, creio. Vai partir para o litoral acompanhando a família. A esposa também deixa o UNO Chapecó. Pedro deixará o UNO Chapecó. Hoje é o dia das demissões em casa. Dia das demissões. Então, só para que os senhores tenham conhecimento, então Pedro está se desligando da prefeitura também, temporariamente, do cargo que exerce, obviamente da Secretaria do Concidade,
E, em seu lugar, vai assumir o Cristiano, que já vem trabalhando conosco no Concidade, é servidor da Secretaria de Planejamento, tem formação também no curso de Direito, então estará nos auxiliando aí em substituição ao Pedro, que obviamente depois faremos os agradecimentos devidos pelo esforço dedicado em todo esse tempo ao Concidade. Então, coloco os senhores a substituição. Então, do Pedro. Pedro, fica à vontade para ler o seu próprio ato aí. Sim, meu próprio ato de exílio. Resolução Administrativa 01/2023 designa servidores municipais para exercer Secretaria Executiva e coordenações técnicas. Então, designando o Cristiano para a Secretaria Executiva, ainda a Suzana fica como auxiliar de trabalho da Secretaria Executiva e designando o Mark como coordenador da Câmara Técnica de Meio Ambiente e o Evandro como coordenador da Câmara Técnica de Mobilidade e de Planejamento. Só consolidação das legislações anteriores e já revogando os dispositivos, deixando tudo numa resolução só. É isso. Ok. Consulto os senhores. Alguma manifestação por enquanto? Não? Ok. Então, colocamos em homologação a resolução 01/2023. Sem objeção? Ok. Seguimos. Passamos então para os itens da pauta. Temos o EIV 4626-21, que é da Ibraflex, planta industrial com 6.480 metros quadrados, edificação na linha Caravaggio. Se não me engano, é uma regularização, não é, Evandro? Da Ibraflex, é uma regularização. Ok. Profissionais estão aí? Fiquem à vontade. Vão apresentar aqui. Então, fiquem à vontade para seguir o trabalho. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Camila Cipriani. Aqui está junto o Gelson. Agradeço a presença de todos e vamos iniciar então a apresentação do EIV da Ibraflex. Então, esse EIV ele foi solicitado pelo órgão ambiental no licenciamento ambiental, por ele ter ampliado a sua área útil, né? Então, foi feita a solicitação da Concidade para aprovação do EIV da Ibraflex, a fim de regularizar a mesma perante ao município de Chapecó. A área útil dele é de 15.700 metros quadrados, contemplando os locais de acesso, interno, estacionamento e área de manobra, e um barracão de 6.957 metros quadrados. Ele está localizado, então, na estrada IMC 10 e número 890, no bairro Desbravador. Aqui tem uma planta de... Aqui é a localização, aqui seria o centro, e ele fica nessa área do bairro Desbravador. Aqui algumas imagens do empreendimento, como podem ver que ele já está implantado. Aqui é a entrada. E essa é a parte de fora, que dá para ver os barracões, o barracão. O empreendimento ele está localizado na macroárea de expansão urbana futura. Ele tem algumas manchas de areia também. Essa é toda aquela área do empreendimento, a área útil, mas o barracão ele está localizado nessa área aqui. Então, como dá para ver, essas duas manchas aqui são areias. O empreendimento, então, ele tem a fabricação de esteiras modulares. A matéria-prima é o polímero. Qualquer resíduo dessa matéria-prima ele é aproveitado 100%. Então, nada é perdido. O que sobra é derretido novamente e feito volta para o processo de produção. Outros resíduos, as embalagens, que elas vêm a matéria-prima como plástico, bolsas e caixas de papelão, o metal para a fabricação da ferramentaria, pinos, moldes, matrizes, estruturas e demais itens. Esses metais, então, eles são comprados em chapas. E todos os resíduos são separados e armazenados na empresa, onde é realizada a venda por uma empresa terceirizada, devidamente habilitada pelos órgãos competentes. Ela também faz o destino correto desse material.
Os orgânicos, que são gerados dentro da empresa, eles são destinados à coleta seletiva do lixo pela Prefeitura Municipal. Nessa primeira imagem aqui, então, tem como a matéria-prima, o polímero, como é que ele vem. Ele é armazenado dentro da área da empresa. E a parte de baixo, então, é o processo de produção, onde que eles fazem as esteiras, essa parte dos moldes. E é isso aí. Então, aqui são os resíduos. Esses são os resíduos de plástico, né? Todas essas partes que sobram, eles são reaproveitados. Os resíduos de ferro, então, eles são recolhidos e são vendidos. E aqui são os resíduos orgânicos que estão dentro da empresa, e eles têm um container, um local fora da empresa para que a prefeitura faça a coleta. O acesso é lateral pela estrada municipal. Na área da empresa tem 139 vagas de estacionamento, incluindo as específicas para portadores de necessidades especiais, idosos e de emergência. Os funcionários, então, da empresa, eles se dirigem por transporte particular. Não tem transporte público que chega até a área da empresa. E ela é feita por particular, táxi, aplicativo, enfim, como eles preferirem. Mas, mesmo assim, foram identificadas as rotas de pontos de ônibus. Essa aqui é pelo bairro Desbravador e essa aqui que passa pelo bairro Vila Real, que é o mais próximo que chega da empresa Ibraflex, o ônibus do município. A empresa, então, ela possui um total de 153 funcionários e eles são divididos em alguns horários, das 10 às 6 da manhã, 11 pessoas, do meio-dia às 21h48, das 3 pessoas, mais ou menos, das 6 até às 15h48, 14 pessoas, das 7 até às 18 horas, 125 pessoas. Então, ali a área de influência foi delimitada 1.000 metros. Ela abrange a parte do bairro Desbravador, do bairro Vila Real, Santa Paulina e o Desbravador. E o Desbravador é onde está localizada a Ibraflex. Então, próximo da Ibraflex, tem aqui o pátio de apreensões e esse Green Residência, que são as coisas os mais próximos da empresa. Além do uso para agricultura e pecuária, a área de influência é formada por loteamentos consolidados, como residências, estabelecimentos comerciais, condomínios residenciais, multifamiliares, indústrias, fragmentos de vegetação nativa, exótica e o pátio de apreensões da polícia. Então, o empreendimento está interligado pela malha urbana consolidada, tendo uma mobilidade na circulação de veículos e pedestres, não prejudicando o fluxo em detrimento ao empreendimento e às áreas consolidadas. Foi feito, então, a pesquisa do fluxo de veículos em 3 pontos. Aqui um ponto, Rua John Kennedy, antes da Rua Isidoro Poloni. O segundo ponto é nessa região aqui. E o terceiro ponto aqui. Então, os maiores fluxos, eles se encontram nesse ponto 1. Nesse ponto, a predominância de veículos são de pequeno porte, porém diluídos em média de 4 veículos a cada 1 minuto. Já nos pontos 2 e 3, eles são próximos ao empreendimento e a predominância também é de veículos de pequeno porte, porém com fluxo bem reduzido, diluído em média de 1 veículo a cada 1 minuto. Para os veículos pesados, o fluxo também apresentou-se baixo em todos os pontos analisados, pois identificou-se uma média de 1 veículo a cada 15 minutos. Foi realizada a consulta pública para 10 moradores do entorno do empreendimento, a fim de conhecer a opinião da comunidade sobre a operação da empresa. No contexto geral, as pessoas elas opinaram que a empresa não causa impactos e a instalação é positiva para o desenvolvimento da região. Onde foram feitas perguntas sobre se eles têm conhecimento da empresa, se acha que causa impacto na fábrica e sobre os resíduos dela gerados, se se as pessoas achavam que causava muito impacto, enfim. Foram feitas essas 7 perguntas
E a maioria observou que as pessoas não achavam que não causava esse impacto à empresa e que ela traria um bom emprego para as pessoas da região. Um dos impactos que ocorreu significativamente foi em 2018, no momento de fazer a terraplanagem para a instalação do barracão. Então, essa é uma mancha de areia. Em 2018, para fazer essa terraplanagem, foi suprimida essa parte aqui de areia. Então, foi solicitado um PRAD para a aprovação tanto do EIV quanto para aprovação depois do licenciamento ambiental. Esse PRAD para essa mancha de areia. Foi feito o PRAD, ele foi aprovado nessa 37, no 37 de 2022, nesse processo. Então, ele já se encontra aprovado, apenas está faltando a execução dele. Então, devido ao empreendimento ele já se encontrar operando, foram definidas as medidas mitigadoras a fim de melhorar a relação da empresa com o entorno, sendo que o impacto significativo ocorrido durante o processo da implantação foi a supressão da EI. Então, foi prevista algumas medidas mitigadoras para a operação, que era, então, evitar o desperdício de água, manter o funcionamento do tratamento do efluente, realizar a manutenção dos equipamentos elétricos, manter o sistema de captação de aproveitamento de água da chuva, manter o acondicionamento dos resíduos sólidos, orgânicos e inorgânicos em recipientes fechados, em local coberto, manter a separação adequada dos resíduos orgânicos e recicláveis, realizar a implantação do sistema de sinalização visual na entrada da empresa, que foi identificado que não tinha essa sinalização, e realizar a execução do PRAD, que já se encontra aprovado. Seria isso. Muito obrigada. Bom, eu não sou mais o secretário executivo, mas vou assumir, pelo menos para passar para o secretário executivo, já que o Valmor não voltou ainda. Cristiano, faça a leitura, são os despachos 44, 50 e 51 do processo. Então, vou passar a leitura dos pareceres das câmaras técnicas. De acordo com a análise da CT de Meio Ambiente, os membros acatam os esclarecimentos apresentados. Dessa forma, a CT opina pelo deferimento do EIV apresentado. Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo Urbano, dentro do limite de suas atribuições, opina pelo deferimento do pedido, condicionado a realizar parcelamento do solo anteriormente à aprovação do projeto arquitetônico. E, por fim, parecer da Câmara Técnica de Mobiliário Urbana, dentro do limite de suas atribuições, opina pelo deferimento do pedido. Obrigado. Passar, então, a palavra aos conselheiros. Passando a palavra a alguns dos conselheiros. Alguém deseja se manifestar? Bom, oi. Por favor, senhor conselheiro Jean. Todos, alô, bom dia. Eu vi ali que tinha um ponto do parcelamento do solo, só para os empreendedores esclarecerem como é que vai ficar essa questão, que momento será parcelado. É uma pergunta para vocês. No microfone, por favor. Não deu para entender. O parcelamento do solo que foi explicado, ele já ocorreu em 2018, que foi quando foi feita a terraplanagem da área. E aquele ponto em que aparece a mancha da área suprimida, ali da vegetação suprimida, já foi feito o PRAD. Então não tem mais parcelamento de nada, agora já tá, a empresa inclusive já está funcionando. Eu não entendi, então, a requisição aí desse despacho. Realizar o parcelamento do solo anteriormente à aprovação do projeto arquitetônico. Talvez de repente tenha havido algum entendimento errado na observação. A área é uma área de 50 mil metros quadrados, é uma área maior. Tá? Então, a matrícula é uma área maior, talvez seja essa a interpretação. Mas a empresa está construída numa área menor. Tá? Não sei se é esse o entendimento que vocês tiveram.
Mas não vai haver parcelamento de solo com relação a isso. Bom dia, presidente, senhor secretário em exercício, senhor secretário que está nos deixando. Bom dia, pessoal. Sou o conselheiro Leno, da região 2. Tá? Só algumas dúvidas que a gente acaba levantando aqui, até para esclarecimentos, né? Primeiro, presidente, isso teve algum retorno das câmaras técnicas para a nossa orientação de opinião? Porque eu acho que ainda não foi, no caso, não foi, a Câmara Técnica não se posicionou. Então, só para a gente saber se passou. Os pareceres acabaram de ser lidos, lendo essa. Okay, a então, questão só do parcelamento do solo, a área não está parcelada, tá? Ela tem um fracionamento, alguma coisa nesse sentido, pode ser, mas ela não é uma área parcelada. Eu acho que se o empreendedor não concorda com esse quesito, ele tem que argumentar e solicitar a reconsideração. Eu acho que talvez precisa haver uma definição quanto a isso, porque, ao menos nos documentos apresentados no processo, a área não está parcelada. Nós concordamos com isso. A área não é parcelada, é uma área inteira, 50 mil metros quadrados, onde a empresa está construída numa parte dessa área, e que é o que foi apresentado aqui. O restante da área é área tem uma parte de área verde, uma parte que não está sendo utilizada, mas a empresa está construída numa parte dessa área que não é parcelada, e ela não vai ser parcelada, ela vai continuar inteira normalmente. Vai continuar como uma matrícula. Mais alguma consideração? Não, eu só queria fazer uma pergunta. Bom dia, conselheiro Volmir. Só para me entender, essa área ela tem mais do que uma edificação, ou ela só tem uma edificação e uma matrícula que corresponde ao total da área, certo? Porque se ela tiver mais do que edificação, ela tem que ser regularizada. E aí não tem como o conselho votar um processo que tem que ser regularizado. Não, ela não tem duas edificações, é uma só tem aquele A barracão. única edificação é a empresa. Senhores, eu entendo que aí, nesse caso, daria para condicionar o seguinte. Obviamente que para novas edificações vai ter que parcelar. Mais de um imóvel vai ter que parcelar. Então, como é um imóvel único, ainda vai. No segundo imóvel, vai ter que parcelar. Uma casa, uma sede, um outro imóvel, a empresa vai ter que sair da matrícula para poder funcionar, ter o funcionamento dela. Obviamente que com uma única construção, tem área verde, tudo certo, você entende. No momento que tiver uma outra edificação, a empresa tem que sair para ficar com o seu funcionamento garantido. Os senhores concordam? Com relação ao EIV, peço desculpas, tive que atender uma ligação, já estava marcada aí, da imprensa. Com relação ao EIV, mais alguma consideração? Era isso? Os coordenadores aqui, o Mark e o Evandro, ok? Ok? Caminhamos dessa forma, porém, como eu sempre faço a ressalva, as aprovações de projeto, independente do Conselho aprovar o EIV, as aprovações seguem o rito do Código de Obras, do plano diretor, daquilo que for submetido aos analistas. Em havendo alguma discordância por parte dos analistas, poderão solicitar algo diferente do que está condicionado. Ok? Então, coloquem a apreciação dos senhores. Algum voto contra alguém contrário? Não? Ok? Então, fica aprovado o EIV da Ibraflex. Passamos para o próximo, então. Ibiza Ultra Lounge, 38786, Casa de Festas e Eventos, na Nereu Ramos, no centro. Profissional com a palavra. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Fernanda Necker, hoje sou responsável pelo EIV do Ibiza Ultra Lounge. Então, vamos partir para a localização. Trata-se de uma casa de festas, denominada, como já citado, de Ibiza Ultra Lounge,
para que fique mais fácil a localização de todos, é a antiga Dala Cervejaria. É uma edificação, então, que foi construída há alguns anos atrás. E hoje ela não possui mais a utilização de cervejaria e passou a ser uma casa de festas. E está fechada desde outubro do ano passado por motivos em relação ao Ministério. Ela está localizada, então, dentro do zoneamento AUC, que é a área urbana central. Tem o limite máximo de 800 pessoas, dispõe de área interna, que é o qual é destinado para as músicas, e o ambiente externo utilizado para áreas de fumantes. A edificação, então, tem área construída de 713,09 metros quadrados, aprovado no ano de 2011, e desde 2021 tem o funcionamento como Ibiza. Seu horário de funcionamento é sexta e sábado, das 21 às 3 horas da manhã. Aqui nós temos as plantas baixas, então, da edificação, tendo um térreo e um mezanino superior. Então, o térreo aqui embaixo sendo a pista de dança, os demais sanitários e afins. E em cima temos o subsolo. O subsolo, não, me perdoe, o mezanino. Não é uma área VIP, no caso, é uma área de utilização conjunta. E ela não tem cozinha, não são servidos pratos, nada nesse fim, são somente festas e realmente vendas de bebidas alcoólicas e afins. Temos os cortes da edificação. Elencamos como uma área de influência direta, então, 250 metros quadrados, considerando os principais acessos, e como área de influência indireta, 500 metros. Os equipamentos urbanos e comunitários da área, não consideramos como muito importante para esse empreendimento, essa casa de festas, a localização das demais casas de festas, bares e afins localizados dentro da área de influência. Então, denota-se que não é somente o Ibiza localizado nesse zoneamento, nessa área. Temos outros, basicamente, a maioria dos empreendimentos de festas do centro da cidade locados nessa mesma região, basicamente vários dentro da nossa área de influência. Aqui do lado estão demonstrados todos eles, não vou citar um a um. Também temos, então, como esporte e lazer comunitário e público, a Arena Condá, o Memorial Chapecoense, tem uma escolinha do Grêmio perto, uma praça. Transporte, temos pontos de ônibus nas proximidades, alguns já seguindo o padrão municipal e outros ainda não. Segurança, temos uma câmera de segurança localizada na esquina da Nereu com a Rua do Brasão, ali, que é a Rio de Janeiro. E temos a Delegacia Federal também da área de influência, na 7 de setembro, próximo ao Lang. No mapa de uso e ocupação do solo, então, podemos perceber que há, na área de influência direta, a maior ocupação comercial, por ser áreas mais próximas do centro. E denotamos que, mais a sentido do Presidente Médici, em laranja, a ocupação já se torna mais residencial, então dá para ver tranquilamente a divisão dos lotes com predominância em comércio e com lotes com predominâncias residenciais. Aqui está o lote do empreendimento. Os impactos gerais, então, elencados por essa edificação e as suas possíveis mitigações. Segurança pública, nos relatos da vizinhança, então, ocorreu várias manifestações comentando sobre a segurança pública, principalmente no final das festas, que o pessoal sai da festa e não se dissipa e acaba causando alguns incômodos para a vizinhança. Então, a fim de auxiliar e diminuir um pouco ou aumentar a segurança, o empreendedor se propõe a fazer a doação de uma câmera de segurança. Hoje nós já temos uma alocada entre a Nereu e a Rio de Janeiro, então essa proposta seria alocar na outra esquina, que seria entre a Nereu e a São João, a qual não tem câmera nesse momento. A educação, então, não traz impacto, por ser uma casa de festa, não aumenta a população. Da mesma forma, para a saúde, drenagem elétrica, como ela já estava em funcionamento, ela não traz impactos significativos, né? No caso, as redes já suprem a demanda. Esgotamento sanitário, a edificação utiliza a rede pública. Abastecimento de água, então, também não causa sobrecarga. Sobre os resíduos sólidos e orgânicos, o empreendimento, então, deixará de utilizar os contêineres de resíduos recicláveis da rua, irá manter somente vidro.
e esses resíduos recicláveis serão encaminhados pelo próprio empreendedor para uma cooperativa no bairro Esplanada. É uma cooperativa realmente onde que trabalham pessoas carentes. Ela é informal e, né, seria uma forma de auxiliar, de melhorar um pouco a vida dessas pessoas. Eles não nem têm condição de buscar o lixo, então o próprio empreendedor irá levar para que essa reciclagem aconteça nessa cooperativa. Os resíduos orgânicos, então, ainda serão levados até a lixeira da rua, porém, a quantidade, como não tem cozinha e afins, é baixa, então o sistema existente não se sobrecarregar, não vai se sobrecarregar, no caso. Então, como essa edificação ela já é existente, estava em funcionamento, a gente acabou conversando com realmente todos os vizinhos diretos das edificações, e uma parte reclamou no Brasil. Eles reclamam que, realmente, como eu já citei das câmeras de segurança, que os usuários dos bares ficam depois das festas e acabam deixando nas ruas resíduos, copos, garrafas, afins, né, utilização das que, né, utilizam para beber na festa. E então, a fim de mitigar esse impacto desse lixo deixado na rua, principalmente em frente ao bar, o empreendedor se propõe a fazer a varredura e a limpeza das ruas após as festas, mas no outro dia, não de madrugada, literalmente, porque houve reclamação da vizinhança do barulho feito por lava-jato e pelo recolhimento desses lixos e a lavagem das calçadas no final das festas. Então, será feito no outro dia, após o término das festas. E também será feita a doação de 2 lixeiras de passeio. Aqui, me perdoem, mas na tabela de medidas está certo, tá? São apenas 2 lixeiras de passeio locadas na quadra do empreendimento, nos quais hoje não existem. Então, também, não havendo lixeiras, a probabilidade das pessoas jogarem lixos na via, ela existe, né? Então, assim, minimizando um pouco também esse acúmulo de lixos nas calçadas e vias. Na consulta pública, então, temos aqui os questionários aplicados. Essa foi a região. Conversamos principalmente com os vizinhos lindeiros, que são edificações. Obtivemos algumas reclamações da edificação locada literalmente na lateral, principalmente desses impactos já citados em relação ao lixo e ao barulho. Aqui, então, temos o vínculo de quem foi entrevistado com o local em que estava. Temos 46% de moradores, colaboradores dos comércios da região, proprietários dos lotes, comércios e afins das residências, estavam de passagem, e outros 7%. Como pontos positivos, então, tivemos 43% do público que diz não haver, porém, como a casa de festa estava em funcionamento e realmente ela estava impactando em relação à acústica, por exemplo, que ela não estava adequada ao uso para o seu funcionamento, no qual o projeto acústico elaborado ainda era da época da DALA, e que tem diferenças de usos e também de produção acústica. Então, acredito que um pouco desses 43% também venham porque os vizinhos estavam realmente estavam se sentindo incomodados na época. As medidas propostas, então, tendem a minimizar esse incômodo realmente que ocorria para a vizinhança, deixando de fazer e melhorando minimizando alguns incômodos realmente. 20% dos entrevistados, então, consideraram como ponto positivo a geração de emprego, diretos e indiretos, como assim a renda para o município. 15% consideraram o estabelecimento como uma opção de entretenimento e lazer para a cidade. E a maioria dos entrevistados, 57%, vem pontos positivos no funcionamento do empreendimento. Em relação a ser contra ou favorável ao funcionamento, temos 31% a favor, 15% indiferente, e os vizinhos disseram que da forma que estava, sem as melhorias, sem as mitigações, seriam contra. Então, acreditamos que depois das mitigações elaboradas, realmente, que estejam em funcionamento as mitigações, esse número vai melhorar. Pontos negativos, então, aqui temos alguns citados pelos próprios entrevistados em relação ao barulho, que dá para ver que é 28%, trânsito 7%, sujeira 19%, falta de segurança 9%, temos nenhum, geração de esgoto, geração de resíduos sólidos orgânicos e o maior fluxo de pessoas, que foi considerado como ponto negativo por conta do final das festas. Sugestão de melhorias, então, para a infraestrutura.
os entrevistados mencionaram, então, a falta de segurança pública nas redondezas, falta de estacionamento, 10% citaram que a edificação precisaria de melhorias no tratamento acústico, outros mencionaram melhorias no passeio público, pavimentação e até mesmo no sistema de coleta de resíduos. Sobre o impacto de trânsito, temos, então, só os resultados finais. Temos fluxos entre A e B, porém, devemos considerar que o empreendimento ele funciona na parte da noite, bem depois que terminam os horários de pico, que realmente trazem o maior fluxo de veículos para o empreendimento. A população que utiliza esse empreendimento é a população bem jovem, a partir de 18 anos. Então, a maioria realmente vai para o empreendimento de Uber. Até foi realizada uma pesquisa pelo Instagram do empreendimento, de qual seria o meio de transporte para chegar até o Ibiza. E a grande maioria respondeu, então, que vai de Uber mesmo, de carona, ou até de transporte público. E a grande minoria foi em relação à utilização de veículos próprios. Então, até aqui eu cito, já falei da pesquisa, dos modos de locomoção e como os usuários vão até o empreendimento. Deve-se considerar que a casa já estava em funcionamento também, está fechada desde outubro, mas ela já estava em funcionamento e ela não trazia impactos significativos em relação ao trânsito, principalmente nos horários de pico em que a via exige mais, em que os veículos exigem mais da via. Sobre as medidas mitigadoras, então, em estudos e projetos já está tudo elaborado, EIV, todos os profissionais que foram designados para esses projetos são profissionais da cidade, as obras já estão concluídas, falta apenas as adequações acústicas, que elas serão feitas de forma interna somente, não vão trazer impacto nesse momento. Temos, então, o alto nível de ruídos, as mitigações, então, é a readequação da execução do tratamento acústico da edificação. Após a conclusão dessa medida, será feita a apresentação da medição sonora e quanto foi reduzido, quanto teve de atenuação acústica nessa readequação, e ela vai ter que ficar dentro dos níveis permitidos para a área central, a fim de não incomodar mais os vizinhos em relação a esse impacto. Uma da reclamação também dos vizinhos foi em relação ao arremesso das garrafas de vidro nas lixeiras de vidro de madrugada. Então, que isso também seria um barulho que incomoda muito a vizinhança. Vai ser, então, deixado de lançar esses vidros de madrugada na lixeira, e serão feitas essa colocação dos vidros da lixeira pública fora de horário, no caso da noite, durante o dia. Não lavar o passeio público também, então, e nem fazer a limpeza de madrugada, somente no outro dia, que também foi uma reclamação, basicamente, de todos os vizinhos do prédio da lateral. Proibir a saída de garrafas de vidro no final da festa, também para evitar o barulho dos arremessos nas lixeiras, quebras e afins. Então, como ponto positivo, elencamos emprego e renda, fomentação da economia e geração de empregos, recolhimento de tributos municipais, aplicação da renda de cooperativa de catadores, entregando todo o resíduo reciclável para a cooperativa, utilização das vagas de estacionamento, elencamos como impacto negativo. Para mitigar esse impacto, será feito pelo empreendedor a fomentação de veículos de aplicativo, para que ocupem os veículos, os usuários que forem de carro realmente que ocupem a menor quantidade de estacionamento possível nas vias. Essa mitigação também auxilia na geração de emprego e renda com a utilização dos Ubers. Geração de resíduos sólidos, então, realização do PGRS, deixar de utilizar as lixeiras públicas para o reciclável. O vidro ainda será utilizado nas lixeiras públicas, e, como já citei, o próprio empreendedor vai levar esse lixo até a cooperativa na esplanada. O incômodo dos vizinhos por conta dos lixos deixados ao sair do bar. Então, como mitigação, o proprietário vai disponibilizar uma equipe para fazer a varredura das quadras, como já citado, fora do horário que venha incomodar os vizinhos. A proibição dos usuários com garrafas também vai minimizar a quantidade de lixo, garrafas e afins, a quantidade de lixo nas ruas. E será feita a instalação de 2 lixeiras de passeio, como eu já tinha citado no ajardinamento da via. Visibilidade para o município. Então, o empreendimento ele traz jovens de cidades vizinhas para as noites de Chapecó, trazendo maior visibilidade ao município. Geração de efluentes, mantém em pleno funcionamento o sistema de esgoto conforme aprovado pelos órgãos competentes. A localização, querendo ou não, é uma área boêmia da cidade, onde estão basicamente todos
todos, não digo, mas a grande maioria dos empreendimentos com esse cunho no centro da cidade. Então, há outros com os mesmos funcionamentos próximos. E, para minimizar, então, as pessoas alcoolizadas no final da festa e a falta de segurança pública, a implantação da câmara de segurança no cruzamento da Nereu Ramos com a São João, e fomentar o uso de veículos de aplicativo para evitar acidentes por conta do consumo de bebidas alcoólicas nos eventos, através de campanhas realizadas nas redes sociais. É isso, agradeço pela atenção. Oi. Ok. Leitura dos pareceres, né, Pedro? Aqui. Pareceres 4, 10 e 11. Parecer 4. A Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo Urbano, dentro dos limites de suas atribuições, opina pelo deferimento do pedido. Despacho número 10. A Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade, dentro do limite de suas atribuições, opina pelo deferimento do pedido. Por fim, a Câmara de Meio Ambiente, de acordo com a análise da CT, fica deferido o EV apresentado. Deverá apresentar o laudo com aferição acústica no máximo 30 dias depois da assinatura do termo de compromisso. Ok? Mais alguma consideração? Lobo, Leno e o professor Detone pela ordem. Bom dia a todos. Eu sou Lobo, conselheiro da região 9. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar aqui o Jackson, que é o empreendedor. Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo de outra oportunidade, enquanto eu atuava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sei do quanto ele é aguerrido, que ele teve outro empreendimento, que ele correu muito atrás, né, já que não foi fácil. Mas tem algumas coisas assim que a gente precisa estar levantando, acho que é a nossa função aqui, né? Quando você está ocupando ou mudando a função, que não mudou a função, é a mesma função, mas de um imóvel que já estava sendo utilizado, né? A gente ainda fica revendo situações, né? O que me preocupa em algumas situações é... Pode pôr a planta baixa novamente ali, Fernanda, por gentileza? Pode aproximar a planta até esse. E já dizendo aqui, utilizando a velho comentário do nosso ex-colega aqui, o Antonini, né, que a gente não é contra, né, já que você não pensa que a gente é contra, a gente está aqui simplesmente para contribuir. Uma coisa que me preocupa, vocês viram a saída de emergência? Você viu com uma casa para 800 pessoas, né? Nós temos uma saída de emergência que quando você abre a porta, você dá numa parede. Aí você tem que virar à esquerda, parece que tem uma rampa, um pedacinho de uma rampa, segundo tem uma seta ali. Você passa por mais uma, 2 e depois mais 3 portas. Então, esse fluxo, eu não sei se já foi alterado alguma coisa, se ainda é do antigo. A saída principal também, você sai por uma lateral que muda de direção, tem uma saída ali que você sai dobrando à direita, depois vira à esquerda, entendeu? Então, esse fluxo aí que realmente me preocupa, sendo sincero, assim, com relação a gente não precisa nem repetir aqui, né, em função de tudo que a gente já passou e passa em função dessa questão, não precisa nem relembrar, né? Então, é um ponto. Outra coisa, o mezanino, eu não vi, tem elevador no mezanino? Tem? Tem sim, Lobo, só esse projeto é a versão da Dala, né? Então, na Dala não tinha, já isso adequou, tá? Mas o mezanino tem acesso. Ah, tá. Sim. Só não aparece ali. Isso, não aparece aqui por ser a versão da Dala, tá? Essa é a versão aprovada ainda do projeto da Dala. As alterações que o Jason fez, nas alterações que o Jason fez, ele instalou a plataforma elevatória. Pois é, então, eu acho que tu deveria ter trazido o projeto atual. Ele está no EV. Para a gente entender melhor, né? Ele está citado, essa frase está citada no EV, tá? Do Sim. elevador. Uhum. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, tá? Sinceramente, com relação a esse fluxo aí que eu achei meio precário ali, esse acesso. Beleza. Valeu, Lobo, pela sugestão. O Leno? Presidente, não, a questão, até complementando aqui, ou pegando o gancho do Lobo, tá? É porque a gente tem muitas situações dentro de Chapecó que acaba, eu falo que a gente são imóveis, ou seja, empreendimentos são cercados pelos 3 lados.
ele acaba sobrando apenas um lado do vai e vem, ou seja, saída de emergência, acesso, tudo pelo mesmo local. A gente tem vários locais dentro de Chapecó que estão com falta de regularização para bits ou algo mais, que está na mesma situação. Isso não vai nos abrir precedentes para que se gere esse mesmo... Isso aí, digamos assim, legalmente, perante as leis, é legal que tenha todo um acesso pela mesma frente, tá? Porque o que a gente entende que a saída de emergência sairia por um lado e teria um escoamento. Eu entendo que isso não é... No caso, presidente, eu me refiro ao seguinte, que a gente teve aquelas situações e a gente foi cobrado, acho que até o promotor, se eu não me engano, um tempo atrás, cogitou em relação ao acidente da boate, tá? Que deu as trancas de porta, enfim, toda aquela situação lá. Então, eu tenho um certo cuidado, tá? Porque depois vai acontecer, como tem acontecido agora nos últimos eventos ali, nós sermos citados que passou pelo conselho, aconteceu tal situação, mas passou pelo conselho. Não. O estudo de impacto de vizinhança não entra na discussão da norma e muito menos nos acessos. Isso é responsabilidade do bombeiro. Isso na aprovação, na vistoria do bombeiro, todas essas questões de entrada, saída, porta, isso tudo é uma questão técnica. O estudo é o impacto de vizinhança. Não quer dizer que uma liberação do impacto de vizinhança quer dizer que a obra esteja com as suas condições de segurança 100% aprovadas. Tanto é que várias obras que nós estamos vistoriando agora pela comissão, muitas são obras advindas de estudos de impacto de vizinhança. E nem por isso estão cumprindo toda a norma. Estão sendo constantemente notificados a adequar as normas de segurança. Então, essa preocupação eu não vejo problema. E até porque, nos últimos meses, a gente fechou mais de 10 estabelecimentos que não estão cumprindo o isolamento acústico, questão do som, respeitando o horário. Então, a parte da fiscalização, do não cumprimento da norma, o município vai ser enérgico como tem que ser, assim como o Corpo de Bombeiros. Ok. Vamos aproveitar o Zolete, que está do ladinho lá, depois o professor Detone. Obrigado. Bom dia. Só queria dizer que ela tem aprovação dos bombeiros, tá, gente? Tem a aprovação, ela só realmente foi fechada por conta de não ter EIV. Mas as liberações de bombeiros tem todas, só por acaso venha o mesmo questionamento. Scolari, eu não concordo, embora não seja objeto direto, mas é básico o isolamento, a preocupação com a saída. Eu conheço do tempo da Dala, é extremamente apertado esse local. 800 pessoas, é um mundaréu de gente. Na hora do desespero, na Boate Kids, foi pisoteado. Então, assim, não dá para ignorar isso. Mesmo que não seja função, na minha opinião, não. Isso é o básico. A apresentação, com todo respeito, deveria iniciar por esse ponto. E não assim, isso vai ser demonstrado. O elevador tinha que estar aí, senão a sensação que eu tenho, não sei se dos demais, é de engano. Eu estou sendo ludibriado, eu estou sendo conduzido para uma conclusão que ela não é real. Então, assim, eu não concordo. Ok. O professor Detone pediu a palavra. Bom dia a todos. Na verdade, eu recebi uma manifestação um pouco no celular aqui que o barulho é uma loucura, mais ou menos assim, né? E então a gente sabe da fiscalização que existe, né? No final do ano passado nós tivemos a aprovação de vários EIVs de empreendimentos desse tipo e vale elogiar os empreendedores porque é importante esse tipo de empreendimento também para a cidade. A gente precisa desse tipo de empreendimento, mas ressaltar a importância da fiscalização. Por exemplo, citando um exemplo, né? Eu moro próximo ao empreendimento desse tipo, né? Numa região da cidade, nem vou citar porque vai ficar claro qual é o empreendimento, mas aquele empreendimento se comprometeu no final do ano passado a fazer a limpeza, né? Como é a proposta aqui no dia seguinte. E algumas vezes eu passo caminhando pela manhã lá e não está sendo feito. Então, também a fiscalização, né, no dia do evento, no dia posterior, ressaltar a importância. A gente sabe que a prefeitura faz isso, né, mas também o comprometimento dos empreendedores com relação a isso. Né. Obrigado, professor. É muito mais autodeclaratório do que nós termos que fiscalizar. É que nem acabei de dar entrevista sobre terreno baldio. Quer dizer, o cara é dono e espera a prefeitura notificar para depois limpar.
autodeclaratório. Está dizendo que tem que fazer. Jean. Só uma questão. Foi colocado ali, a Câmara Técnica solicitou 30 dias após a assinatura para apresentar o estudo, a comprovação, né, da eficiência do sistema de isolamento acústico. E eu acho que na tua tabela está 2 meses. Então, você vai conseguir apresentar em 30 dias? Nos 30 já, isso. É que a tabela foi a do EIV e eu pedi que a Câmara desse uma data. Então, a Câmara deu os 30. Eu não me recordo se foi apresentada alguma mitigação quanto à questão de estacionamento, porque foi reclamado nas entrevistas da questão de estacionamento, eu não vi se foi colocada alguma medida mitigadora. É a fomentação da utilização de transportes por aplicativo já. Vai ser feito, às vezes não paga entrada ou ganha um combo, alguma coisa do tipo. Só para contribuir nesse assunto, nós temos um pedido de revisão, inclusive, de revisão do EIV por parte do Barzinho, pela dificuldade de imóveis a serem locados nesse entorno. Então, às vezes, uma exigência que não pode ser cumprida, também não adianta ficar exigindo, que é o que disse o Marcelo lá, só para inglês ver, daí não dá. Então, você tem, se não tem que achar alternativa para que realmente aconteça. Mais alguma contribuição, senhores? Não havendo? Eu gostaria só de pedir a palavra, Valmor, sobre a parte do PPCI, dos bombeiros. Realmente é algo que nunca vem aos EIVs, porque ele não vem a atingir o impacto de vizinhança, realmente, né? Então, está aprovado, se os bombeiros falaram que pode, assim, eu acho que cabe aos bombeiros fazer essa revisão, então, né? Para não passar como estamos passando por cima. Não, realmente a gente não traz todos os documentos para a apresentação, mas no EIV isso está todo descrito lá e também está o documento comprovatório das vistorias dos bombeiros. E então, acho que de repente para as próximas, caso seja algo que fique com dúvida para vocês, seja possível a gente falar mais sobre realmente as aprovações dos bombeiros nas casas de festas. Com relação ao bombeiro, só para ajudar nesse sentido, nós estamos fazendo, por exemplo, agora para preparar o parque da IFAP para a feira, toda a revisão dos preventivos, dos acessos, das portas, tudo antecipado, que é o caso aí, senão não aprova, o bombeiro nem libera. A rigidez é enorme por parte do Corpo de Bombeiros. Senhores, coloco em apreciação dos senhores o EIV apresentado, de número 38.786, que concordam, permaneçam como se encontram, os que discordam, manifestem. 2, 4, 5. 5 votos contrários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou maioria. Então, fica aprovado por maioria, constando os votos contrários dos que se manifestaram no momento oportuno. Ok? Passo para o processo seguinte. 37787, Jason Locatelli, é um EIV também. Outro Ibiza. Esse é Night Club. Quem é que vai apresentar? Fernando também? Então, fica à vontade. Então, vamos para mais uma casa de festa, gente. Desculpe, é a minha primeira vez aqui, eu estou um pouco atrapalhado. Tudo bem, Pedro, dessa vez Obrigado. passa. Então, agora vamos para o Ibiza Night Club, que é a mesma franquia. Essa, então, localizada numa área mais afastada do centro da cidade. Aqui temos a localização, Shopping Pátio, no loteamento Avenida, de frente para Getúlio Vargas, no lote 16, na quadra 287. A edificação, então, foi construída para ser um barracão comercial, tem área de 1.009 metros com 40 quadrados, possui subsolo, que é a garagem, o térreo, que será a área de festas, e mais um mezanino, que posteriormente é possível visualizar na planta baixa. Está, então, localizada na área urbana de transição, logo na divisa com a UC. Ela vai ter o mesmo intuito, então, da Ibiza do Centro, é uma casa noturna, o público-alvo é a partir dos 18 anos, não possui cozinha, não vai servir comida, vai disponibilizar, então, bebidas, destilados, cervejas, energéticos e afins, bebidas utilizadas em festas noturnas, promove festas temáticas, receberá shows e eventos nacionais de quinta a domingo. Então, aqui estão os horários de funcionamento, entre as 18 e as 3 horas da manhã. A edificação, então, possui a BITSE, conforme o alvará aqui citado, emitido em 2 de agosto do ano passado. Ela possui, então, 9 vagas de estacionamento no subsolo, uma área aprovada no térreo de 403,80 e um mezanino de 201,89.
As plantas baixas, então aqui temos o subsolo, onde estão locadas as vagas de garagem, tem elevador dessas vagas para... Não, minto, aqui não tem... Não, aqui tem vaga... Não, aqui não tem. Aqui a vaga de estacionamento está aqui na frente, me perdoem, o elevador está para o mezanino superior. Os acessos, então, se não pela escada, a vaga acessível está localizada na frente, assim conforme aprovado e com a BITSE. A área de festas, então, ocorre nesse pavimento. E aqui temos o mezanino. Aqui, então, a locação em layout, vai ter algumas mesas centrais, mas a população mesmo, os ocupantes, irão ficar de pé, o palco, acesso para o mezanino, banheiros, bar, antecâmera, aqui o mezanino, alguns bancos, bar, banheiro. A área de influência direta, então, são 250 metros, e para a área de influência indireta, 500 metros, considerando, então, os principais acessos e os vizinhos próximos. Os equipamentos urbanos e comunitários, ele está alocado no loteamento Avenida, então, que é o loteamento novo, então temos a pracinha do loteamento, temos o Parque Medellín, o Shopping Pátio, transporte coletivo, temos pontos de ônibus nas proximidades, a passagem de transporte público, os pontos já estão conforme o padrão municipal. Em relação à segurança, foi identificado que há uma delegacia de polícia civil na área de influência, o equipamento então é uma divisão de investigação criminal, não há câmeras de segurança nas proximidades. Uso e ocupação de solo, é perceptível então no mapa em verde que a grande maioria dos lotes ainda se encontram baldios, então isso é um fator muito relevante até de momento para que haja a instalação dessa casa de festas, incomodando uma pequena quantidade de vizinhos no momento. Porém, ela está localizada numa avenida, a probabilidade que esses lotes virados para a avenida sejam realmente lotes de comércio, assim como está acontecendo nos demais, a princípio só 2, mas é o que acontece nos demais trajetos da avenida. E, em amarelo, vale ressaltar também que 15% dos lotes são comerciais, então denota-se uma grande área de lotes baldios, as residências são as laranjas, e os demais são lotes comerciais. Comerciais, serviços e afins. Os impactos gerais, então, segurança pública, da mesma forma como o outro. Esse ainda eles não entram em funcionamento como casa de festa, então não há reclamação de vizinhos, no caso, para a gente tomar partido do que, do que acontece realmente. Mas, já levando em consideração o que acontece nos outros empreendimentos, foi considerada a doação de 2 câmeras de segurança nas proximidades do bar, sendo nos 2 cruzamentos da Getúlio, na quadra, tanto acima e quanto abaixo, onde não há nenhuma alocada, a fim de melhorar a segurança pública, principalmente no final das festas. Educação, por ser uma danceteria, não traz impacto. Saúde, da mesma forma. A drenagem, o loteamento é novo, então será mantido o que está alocado nas vias públicas. Energia elétrica já a BITS, então, já está em funcionamento, já está ligada sem sobrecarga. O esgotamento sanitário vai ser mantido, então, o projeto aprovado e em pleno funcionamento. O abastecimento de água feito pela Casan não traz impactos. Em relação aos resíduos sólidos e orgânicos, como medida mitigadora, o empreendedor não irá utilizar os contêineres da via pública para lixo reciclável, da mesma forma como o outro irá fazer a entrega autônoma para a cooperativa, para a mesma cooperativa. Também será feita a varredura das quadras adjacentes após o final das festas, também com o intuito de não deixar lixos e resíduos espalhados pela rua. Também será feita a doação de um container específico para resíduos de vidro, a ser instalado nas proximidades do empreendimento. E também será feita uma doação de uma prensa reciclável para essa mesma cooperativa, a qual irá receber todos os recicláveis dos 2 empreendimentos, considerando, como já citei antes, que é uma cooperativa bem carente e a fim de auxiliar também essa população. A consulta pública foi realizada nessa área, então, marcadinha aqui no meio. Foram encontrados, como a área ela é basicamente composta por lotes comerciais, industriais e serviços e uma grande quantidade de lotes baldios, foram poucos os moradores encontrados nessa região, os mais próximos, então, a maioria é colaborador e trabalhador da área, alguns estavam de passagem e os proprietários dos empreendimentos e lotes nas redondezas. Então, como pontos positivos, temos 32% do público ressaltando que
o empreendimento vai trazer empregos diretos e indiretos, então isso sendo um ponto positivo. 32% considera o estabelecimento uma nova opção de entretenimento e lazer para a cidade. 18% apontam ao crescimento da economia local. 10% mencionou o aumento do fluxo de pessoas. E 8% diz que terá visibilidade para o município. Aqui, então, temos o gráfico de contra ou favorável. Notas que temos 71% dos entrevistados a favor, sendo 29% indiferente, não tivemos nenhum contra. Dos pontos negativos, então, 33% dos entrevistados relataram que não haveria nenhum ponto negativo, 20% elencaram que o barulho seria um grande empecilho para o funcionamento, 15% da sujeira, geração de resíduos foram 13%, fluxo de pessoas 9% e trânsito 9%. A geração de esgoto foi mínima, 1%. Sugestão de melhorias, então, o público entrevistado mencionou a falta de segurança nas redondezas, então essa falta de segurança seria mitigada com as câmeras de segurança. 15% elencou o transporte público. Notamos que ainda o transporte vai só até o shopping, ele não adentra muito no novo loteamento, mas principalmente não tem, mas também não moradores dessa região. 22% mencionou a falta de estacionamento na região, por se tratar de uma área próxima aos estabelecimentos comerciais. Essa falta de estacionamento denotou-se, na verdade, do shopping sentido centro. Ainda lá em cima, na avenida, sobram vagas durante o dia. E 6% mencionou que deve ser dada atenção aos passeios públicos do município, mesmo da pavimentação das vias, sistema de coleta de lixo, enfim. O relatório de impacto de trânsito, então, ali tivemos resultados lá, no caso, na avenida, onde há o menor fluxo, ainda está com o fluxo A, então são vias que ainda o trânsito funciona de forma adequada. Já quando chegamos na Xanxerê, conseguimos encontrar um fluxo E, então aqui é notável que há uma quantidade maior de fluxo de veículos, mas, como citado também no outro empreendimento, o funcionamento ele se dá à noite, quando realmente o fluxo da via é muito menor do que nos horários de pico e horários comerciais, principalmente. Também, eu não citei antes, a ocupação do empreendimento será de 1.119 pessoas, ele tem uma área grande. Esse vai ter que ser readequado para os bombeiros, tá? Foi feita a vistoria e o projeto está em andamento. Quando foi realizado, esse EIV ainda não estava. Então, esse está sendo readequado para o PPCI, vai ter que alterar uma porta, e todas essas alterações vão ser feitas para suprir a demanda da quantidade de ocupantes. Tá? Esse processo está em andamento e foi protocolado depois do EIV somente. Como medidas mitigadoras... ia citar. Que também, aqui, considerando que é o mesmo público que utiliza o Ibiza do centro, a grande maioria vai realmente de Uber, carona, e alguns até de transporte público. A grande minoria vai de carro, realmente. Sobre as medidas mitigadoras, então, da mesma forma, o impacto positivo da contratação dos projetos de profissionais da região, as obras já estão concluídas, está faltando somente as adequações acústicas, as quais já estão sendo feitas, o projeto está elaborado. Da mesma forma, será feita a medição e protocolada assim que a casa entrar em funcionamento, para que seja possível medir os ruídos reais do que está acontecendo, das festas e dos sons. Então, como já citei, os altos níveis de ruídos, o projeto acústico está em execução, e assim que finalizado e a casa puder funcionar, vão ser feitas as medições conforme solicitado. Instigar a dissipação dos usuários no final da festa, a fim de não permanecer na rua após seu término. Proibir a saída dos usuários com garrafas e vidros ao final da festa, também para evitar os barulhos de quebras e arremesso de garrafa na lixeira. Geração de emprego e renda, então, é um ponto positivo. Fomentação da economia e criação de novos empregos e recolhimento de tributos do município. Utilização das vagas de estacionamento público é um ponto negativo, porém, o empreendimento já possui pavimento subsolo, no qual vai conseguir colocar uma quantidade de veículos ali embaixo. Interessante, né? Até cito que vai ter uma pessoa para ajudar nas manobras nesse subsolo, para que possa entrar mais carros do que somente as 9 vagas. Então, isso fica por conta do empreendedor se organizar de uma forma que funcione melhor. Fomentar o uso de veículos e aplicativo, como já citado, para que se utilize a menor quantidade dos estacionamentos da via. E também promover campanhas na rede social, também, a fim de que os usuários vão de Uber ou de carona para minimizar esse impacto nas vias. A geração de resíduos, então, realização do PGRS, esse é um impacto negativo. A utilização das lixeiras públicas e resíduos recicláveis não vai ser feito,
como já citei, a destinação será feita por uma cooperativa de catadores. A doação de um container específico para resíduos de vidro, essa foi uma solicitação da Câmara Técnica e foi acatado pelo empreendedor. A doação de uma prensa reciclável para a mesma cooperativa, no qual será feita a entrega dos resíduos recicláveis. E o incômodo dos vizinhos por conta do lixo deixado nas vias, então, da mesma forma como os outros, será executada a varredura das quadras ao final das festas e limpeza do entorno. A visibilidade para o município, então, é um ponto positivo, como o outro traz jovens vizinhos de cidades vizinhas para as noites de Chapecó. A geração de efluentes vai manter o funcionamento do sistema de esgoto, conforme aprovado. A localização, pois hoje é uma área que ainda há diversos lotes sem uso, e a avenida possui um fácil acesso, e a probabilidade de que outros lotes das redondezas sejam comerciais é grande, a fim também de não trazer tanto impacto para a vizinhança. E segurança pública, como já se tem, implantação de 2 câmeras de segurança nos cruzamentos da Avenida Norte e Sul da Getúlio, fomentar também o uso de veículos de aplicativo para evitar acidentes, né, porque o pessoal vai para a festa, bebe e sai dirigindo. Então, indo de Uber também evita esses acidentes embriagados no final da festa. E é isso. Obrigada pela atenção mais uma vez. Ok. Leitura dos pareceres. Pareceres 4, 10 e 11. Parecer 4. A Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo Urbano, dentro do limite de suas atribuições, opina pelo deferimento do pedido. Despacho número 10. A Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, dentro do limite de suas atribuições, opina pelo deferimento do pedido. E despacho número 11. De acordo com a análise da Câmara Técnica de Meio Ambiente, fica deferido o IV apresentado. Deverá apresentar o laudo com aferição acústica no máximo 30 dias depois da assinatura do termo de compromisso. Ok, a mesma condição do outro empreendimento. Consulto, senhores, se mais alguma contribuição com relação a esse empreendimento. Lobo, Leno? Fazer o Pedro caminhar. Mesma situação, né? Volto a dizer, não somos contra, acho que só a gente pega alguns pontos aqui, porque a gente pensa que tem que ser mostrado realmente na realidade, né? Eu já tinha reparado também algumas situações ali do preventivo, mas enfim, tu já respondeu que vai ter que fazer uma alteração. Até porque eu vi que sai numa área também que tem um desnível, tem uma vaga de estacionamento, provavelmente vai ter um carro estacionado, mas enfim, isso vai ser resolvido. O que nós estamos comentando aqui realmente é isso, que na apresentação mostra uma coisa. Por exemplo, tu coloca ali no teu quadro que essas obras estão concluídas. Na verdade, elas não estão concluídas. Não tem isolamento acústico, não está aprovado o projeto preventivo de incêndio. Então, quer dizer, essa questão não está de acordo, entende? Então, é isso que a gente não... Eu, pelo menos, na minha pessoa, digo assim, ó, o meu voto aqui de contra não é contra o empreendimento. O empreendimento, eu acho que, volto a dizer, conheço, Jackson, tive contato com ele, sei da vontade que ele tem de fazer as coisas certas. Entende? Só pelo aquilo que a gente vota aqui e que está sendo mostrado. E nós estamos mostrando ali, ó, obras concluídas. E não estão concluídas, né? A planta não é aquela. Então, é esse tipo de coisa, só para... Então, assim, por que está ali se a gente está... Né, é o que a gente estava comentando antes. Então, só essas situações que eu precisaria, assim, que... Lobo, vamos sugerir isso para as câmaras técnicas, então. Para já evitar, para poder ter mais esse filtro aí, tá? Para eles serem um pouquinho mais rigorosos no sentido da conclusão ou não da obra. Se a obra é parcial, faltando isso e isso. Obra concluída. Para ter esse cuidado aí. Perfeito. Obrigado pela sugestão. Presidente, só está dando interferência de algum telefone próximo aí. Como foi comentado, no caso ela colocou antes no empreendimento anterior e no atual, em relação à limpeza das vias, certo? A gente sabe que tanto na Nereu Ramos ela tem as 2 vias vai e vem, tem toda a extensão e também sabe a quantidade de empreendimentos que tem ali, de eventos, enfim, todos que tem ali. Lá na região deste ali, tu sabe que lá todo mundo sabe que tradicionalmente ali, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é um fluxo muito grande.
vocês manterem, digamos assim, é lógico, aí é uma questão de vocês, né? Mas a limpeza de toda essa área para o município é muito bom, porque nos ajuda a manter o local limpo. Mas vai ser feita a limpeza das duas vias ou somente na frente do estabelecimento? Ou seja, eu vou lá, visito você, saio com a minha garrafinha, meu copinho, ando 30 metros ali e jogo no chão. Tá, é só um comentário, mas porque fica interessante essa questão da limpeza. Mas qual é a abrangência? É somente na frente do estabelecimento? Ou vocês vão abranger, de repente o proprietário vai abranger um pouco mais? Fernando, só complementando, eu li no plano ali que ao redor, né, na região. Isso, quero deixar aqui, acho que é um ponto positivo, acho que eu não tinha visto, pelo menos, nenhum outro estudo de parque de vizinhança isso, fazendo isso, Jackson, é muito bacana, isso eu acho que conta muito também, né? A gente sabe que tudo que junta ao redor desse tipo de empreendimento. Então, parabéns pela iniciativa, é uma novidade, eu não tinha visto isso também ainda. Ok, mais alguém? Fernanda, quer responder o Leno lá então? É no entorno? Já, isso no entorno, na frente e até nas esquinas, né? Isso aí. Ok. Mais alguma consideração, senhores? Não havendo? Coloquem em apreciação, então. Os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem-se. Voto contrário do Zolete lá, ok? Ok. Último item da pauta, 35763, JVD Empreendimentos. É um recurso, não é? É o EIV com recurso já. Bom dia a todos. Eu vou apresentar então um breve resumo do IV que foi desenvolvido para esse edifício residencial da JVD Empreendimentos. Ele fica localizado na Marechal Floriano Peixoto, número 407O, no centro do município. É o lote 148 da quadra 43. Ele possui uma área superficial de 1.005 metros quadrados. Aqui no mapa a gente pode ver entre a Avenida General Osório e a Avenida Porto Alegre. Foi elaborada a consulta prévia em setembro desse ano e o objetivo é a construção de um edifício de apartamentos para venda. Um resumo do projeto, então, ele tem pavimento térreo com acesso de pedestres e veículos, garagens e a central interna de resíduos. São 5 pavimentos de garagem, que tem 3 bicicletários. O 6º pavimento ele tem as áreas de uso comum e lazer e são mais 20 pavimentos residenciais. Totaliza uma torre com 27 pavimentos, aproximadamente 159 vagas de garagem, 160 unidades habitacionais e área construída aproximada de 15 mil metros. Uma ilustração aqui do pavimento térreo, então nós temos a entrada de veículos separada da saída de veículos, aqui a central interna de resíduos e aqui nós temos o acesso dos pedestres à edificação e no geral aqui são as vagas e as circulações. Um detalhe aqui da entrada do edifício, então, do acesso de veículos, a gente observa uma área de acúmulo antes do portão, da mesma forma na saída do empreendimento, que funciona independente. Nós temos aqui o acesso de pedestres ao hall do edifício. Os pavimentos G1 ao G3, basicamente as vagas e os bicicletários, pavimento G4 e G5 que se repetem. Aqui o 6º pavimento, com as áreas de uso comum lazer, uma variedade grande aqui, piscina, lounge, terraços, as salas de jogos, tem espaços de coworking, academia, mercado 24 horas, uma área gourmet e os banheiros e as circulações. Todo o pavimento é de uso comum. E o pavimento tipo, eles são todos iguais, se repetem 20 vezes. São 3 apartamentos tipo estúdio, 3 com 1 dormitório e 2 unidades com 2 dormitórios. Em relação ao zoneamento e os índices construtivos, então o lote está na área urbana central. Ele tem um CA de 9.13. É importante observar que o 5º pavimento de garagem ele foi enquadrado como área computável. Nós pedimos a dispensa, não foi aceita, então nesse índice ele já está sendo contabilizado. Em relação às áreas de influência, então delimitamos um raio aqui de 350 metros para a área direta e 700 para a área indireta. Abrange basicamente o centro e o bairro Jardim Itália. Sobre o uso do solo, a gente observa que no centro o uso predominante comercial e no sentido que vai para o bairro Jardim Itália um uso predominante residencial e ainda temos as instituições que estão na
na região próxima aqui. Fizemos a simulação de sombreamento e ventilação na área de influência. Então, no período de inverno, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, a gente observa um sombreamento parcial dessa edificação vizinha durante a manhã. Ele vai se normalizando até o meio-dia e à tarde ele funciona sem interferência. No período de verão, a simulação ela tem um pouco menos de interferência do sombreamento. A gente observa aqui de manhã, ao meio-dia já não tem mais interferência, no final da tarde normal. Essa edificação que a gente apresentou o sombreamento é sobre o lote 146, ela tem uma parede de divisa cega, que é essa aqui. Nós temos aqui algumas cotas em relação à torre e à base para demonstrar esse afastamento aí que foi permitido e conforme o plano diretor, uma medida um pouquinho a mais. Em relação ao meio ambiente, nós não temos nenhum curso d'água na região do empreendimento. A vegetação basicamente é a de canteiro central, nas ruas e avenidas próximas aqui. E no lote do empreendimento existem algumas retificações, se elas forem identificadas, estão dispostas no estudo, elas são passíveis de remoção mediante a compensação. Em relação aos resíduos, então, nós temos 4 pontos de coleta. Foi dimensionada a central interna de resíduos conforme a orientação da CEINFRA, com uma capacidade para 3 dias. A empresa TOS se manifestou que tem condições de atender a coleta na região. Aqui tem um detalhe da central interna. E a gente estima um acréscimo na receita da taxa de coleta de resíduos de mais ou menos R$70 mil anual. Em relação à mobilidade urbana, então, a gente tem os pontos próximos ao empreendimento, a facilidade da proximidade do terminal urbano. Nós temos o ponto mais próximo aqui, mais ou menos 310 metros. E no relatório de impacto de trânsito foi previsto um acréscimo de máximo de 119 viagens por dia. Fizemos também a identificação das vias. Então, nós temos aqui a Avenida General Osório como via arterial, a Marechal Deodoro e a Porto Alegre como coletora principal. Fizemos a análise das condições. Então, a Marechal Floriano Peixoto, que está em condições de preservação mais precárias, tanto de pavimentação quanto dos passeios, a iluminação e a sinalização horizontal também bem deficiente. Fizemos da mesma forma na Avenida General Osório e na Avenida Porto Alegre. Nessas duas a gente observa as condições um pouco melhores, com alguma deficiência de sinalização vertical principalmente. Fizemos a análise também das interseções. Então, a Marechal Floriano Peixoto com a Porto Alegre, ela é controlada por essa rotatória, ela apresenta boas condições. E a Marechal Floriano Peixoto com a General Osório, ela é controlada por um semáforo, tem alguma deficiência de sinalização horizontal e sinalização vertical. Partimos então para a análise do nível de serviço das vias. Então aqui foi feito o levantamento em 4 pontos do volume de veículos, dividimos as manobras. Chegamos ao horário de pico da região das 17h30 às 18h30. Essa rotatória hoje já funciona em nível de serviço F, então ela já apresenta uma sobrecarga nesse horário de pico. A travessia de pedestres aqui também foi analisada, ela hoje opera em nível de serviço A. Fizemos a análise da Marechal Floriano Peixoto com a General Osório, então aqui controlada por um semáforo. A gente observa a maioria das manobras em nível de serviço A, nesse horário de pico. Apenas nesse ponto 7 aqui, já em nível de serviço C, nesse sentido de movimentação do centro para o bairro Jardim Itália, e a travessia de pedestres, que está um pouco prejudicada, já em nível de serviço D. Fizemos então a geração de viagens para o ano de 2032, conforme o nosso plano de mobilidade urbana, e o dado mais importante aqui é o número de 114 veículos equivalentes por hora acessando o empreendimento das 17h30 às 18h30. Em função do uso exclusivo residencial, a concentração é desse movimento das pessoas chegando em casa no final da tarde, né? Com isso, em relação ao trânsito, a gente concluiu que a rotatória existente na Marechal com a Porto Alegre ela já é insatisfatória na data de elaboração do estudo, porém existe a previsão da instalação de um semáforo já no termo de compromisso do processo 22162-2022. A interseção da General Osório com a Marechal, ela apresenta excelentes condições e consegue organizar o fluxo. O acréscimo de fluxo gerado pelo empreendimento não acarretará em alteração dos níveis de serviço nessa interseção, mesmo no ano de 2032, ou seja, 5 anos após a conclusão do empreendimento.
Ainda assim, a gente tem a flexibilidade de ajuste no tempo verde do semáforo, onde a gente consegue controlar melhor a evolução do trânsito conforme o município e também priorizar a circulação dos pedestres na região, que está um pouquinho prejudicada. Fizemos a consulta à população, então foram entrevistadas 26 pessoas, questionadas a opinião sobre o empreendimento. 92% entendem como positivo, 8% indiferente. Principal problema na implantação do empreendimento, 63% entendem que é a fase de construção, em função dos barulhos e do trânsito. Os benefícios com a construção do empreendimento, a grande maioria entende que é o aumento da oferta de imóveis. Quanto à valorização dos imóveis do entorno, 81% são a favor, por entenderem que a implantação deve proporcionar valorização da região. Quanto aos prejuízos, a grande maioria entende que não há. Quanto ao aumento de veículos, 50% se posiciona indiferente à implantação. Opinião referente à construção do empreendimento, 77% entendem que a construção será boa. Perguntados 2 pontos que levariam à melhoria do entorno, a gente tem concentrado a maioria em melhorias de pavimentação, melhoria dos passeios e melhoria da iluminação pública. Fizemos a consulta também aos órgãos públicos afetados. Então, iniciando pela Secretaria de Educação, nós redigimos um ofício para a Secretaria e recebemos algumas informações gerais sobre a região. Fizemos uma reunião com a Secretaria de Educação, visitamos algumas escolas que eles direcionaram que seriam as afetadas, listamos as maiores necessidades do local, validamos essas condições com a Secretaria e propomos uma mitigação, nesse caso aqui, da doação de 8 computadores para a utilização nas salas da Escola Luiza Santin. A justificativa, a Escola Luiza Santin ela foi municipalizada recentemente, né? Ela era do Estado, ela tem bastante necessidades lá, e o gestor nos relatou que eles receberam 8 salas de aula equipadas com equipamento de projeção do Estado, mas que eles não têm o computador para utilizar com os alunos, então a gente entendeu como uma contribuição para a escola. Consultamos também a Secretaria de Saúde, da mesma forma, com ofício destinado, recebemos um ofício com as informações gerais da região. Fizemos uma reunião com o secretário e com a diretora de regulação, controle, avaliação e auditoria da Secretaria. Nós não tivemos um retorno das necessidades específicas do Centro de Saúde da Família do SAIC. Então, optamos por sugerir como mitigação a pintura externa do Centro de Saúde da Família, a unidade que vai receber esse acréscimo em função do empreendimento. E, pela falta de outras informações, é o que visualmente a gente entendeu como uma melhoria para a região. Com isso, a gente montou a tabela das mitigações, então, começando na fase de obra, a lavação das rodas dos caminhões na saída do canteiro de obra, a solicitação formal de autorização de interrupção de via pública, a aprovação do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes da demolição, tem 2 edificações existentes lá, a aprovação da solicitação de autorização de corte da vegetação das espécies que estão no lote, a elaboração de um contrato entre o condomínio e uma associação de catadores de materiais recicláveis para a coleta periódica dos resíduos na edificação, a execução da central interna de resíduos, que eu demonstrei em detalhe, a interligação do empreendimento à rede coletora de esgoto pública, a sinalização vertical de todas as vagas de estacionamento na Marechal Floriano Peixoto, na quadra do empreendimento, sinalização horizontal e vertical completa da interseção da Marechal com a General Osório, inclusive as partes de segurança, a instalação dos paraciclos nos pavimentos de garagem do edifício, a doação de mais 12 paraciclos para ser instalado em local determinado pelo município, a doação de uma câmera com tecnologia OCR para que a diretoria faça a instalação no local que achar com mais necessidade na região, a troca da iluminação pública por luminária LED na Rua Marechal entre a Porto Alegre e a General Osório, a doação dos 8 computadores para educação e a revitalização da pintura do Centro de Saúde da Família. Cristiano, eu posso ler parecer? Prefere ler aí? Posso ler? Então, no final do estudo, nós tivemos esses pareceres aqui. Da Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento, opina pelo deferimento,
sendo que o empreendedor deverá apresentar medida compensatória definida pela gerência de saneamento sobre os resíduos sólidos. Da mobilidade urbana, deferimento do pedido, e da planejamento e gestão do solo urbano, não foram apresentadas mitigações suficientes, especialmente nos sistemas de saúde, de educação e saúde, e opina pelo indeferimento. Esse é o motivo que nós fizemos o recurso. Então, em relação ao meio ambiente, nós tentamos, durante a elaboração do estudo, que iniciou lá em outubro, conseguir essa informação do que a gerência de resíduos precisava de mitigação na região, e nós só conseguimos essa informação no dia 24, na sexta-feira. Então, por isso ela não constou no estudo, e como deu a tempo da apresentação, ela já está incluída aqui, a doação num par de containers do modelo utilizado atualmente, sendo que o valor pode ser convertido em doação para o fundo. E aí, em relação às mitigações na área de saúde e educação, a gente entende que as que foram propostas são as suficientes, de acordo com as informações que a gente recebeu durante a elaboração do estudo e com o impacto do empreendimento em função do perfil de uso dele, e sugerimos, então, que essas medidas podem ser convertidas em depósito ao fundo municipal para que o município aplique na forma que achar mais prudente. É isso. Ok. Leitura dos pareceres. Já foi, Murilo, já leu? Ok. Já economizou o trabalho da secretaria. Tá, senhores, tem que colocar em apreciação primeiro o recurso, né, Pedro? Então, colocar em apreciação primeiro o recurso. Por quê? Em função de que nas câmaras o indeferimento era pela questão de mitigação, né? Então, o Murilo já trouxe as alternativas. Coloca em apreciação dos senhores o recurso. Nós podemos acatar o recurso do empreendedor. Os que concordam permanecem como se encontram, os que discordam manifestem. Quer falar antes? O Zolete não estava... eu acho que tu não estava nas outras, algumas outras, né? O que nós temos hoje? Quando a Câmara Técnica faz o indeferimento... Não, ela faz o indeferimento. Aí o grau de recurso é a plenária, para que ele possa ser apreciado. Ok? Então, como ele já está apresentando o recurso e as medidas mitigatórias para o estudo. Era a mitigação, falta de mitigação. O apontamento os containers? Não, daí ele trouxe as outras, a questão da unidade, os computadores, as medidas a serem implantadas daí para suprir a falta de mitigação. Leno, acho que é usada a palavra lá. Presidente, não, só termos de, acho que de colaboração, que quando o empreendedor colocou ali, que ele pode transformar em espécie, em valores, né, para o fundo municipal, eu acredito que, como ele já levantou alguns pontos que seriam necessários, como a pintura, a doação lá dos computadores, enfim, eu acho que seria consideravelmente, em minha opinião, consideravelmente interessante realmente transformar isso em valores e fosse para o fundo. Sim, uma sugestão. Até tenho insistido no fundo, porque às vezes a gente vai definir a pintura da unidade, ok? Mas aí às vezes tem uma calçada, tem um conserto, tem uma solda, tem um telhado. Então contribui no fundo, o município vai lá, vai licitar a obra inteira. Fica mais... É a mesma coisa da iluminação. Eu pedi para o Murilo se puder converter para o fundo, porque como nós estamos trabalhando a iluminação pública em grande escala agora, daqui para frente, isso fica o padrão, e o recurso bem aplicado. Mais alguma contribuição? Não? Então, os senhores coloquem em apreciação o recurso por parte do empreendedor, os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem. Então, aprovado o recurso, agora coloquem em apreciação o estudo de impacto de vizinhança que foi apresentado pelo Murilo. Os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem. Ok? Então, aprovado também o estudo de impacto de vizinhança, o EIV, da JVD Empreendimentos, com o devido recurso. Pedro, item 4, e aí, já se quiser aproveitar fazer a tua despedida, aproveite. Com a palavra. Não pode chorar. Fiquem tranquilos, isso não... Pode ser que aconteça. Coração gelado não chora. Coração peludo. Pessoal, esse ano
Vamos colocar para apresentar, só um momento. Não é para tanto. Temos eleições. Boa sorte, Cristiano e Valmor. Mas é um processo de aprendizado também, que devem ser realizadas audiências públicas. Como foi instituído desde o início do Concidade, as eleições, tanto de conselheiros de regiões e das entidades, ela é dividida ao meio, são mandatos alternados. Em 2021, quando eu ingressei, fizemos eleições de algumas regiões, inclusive de algumas que tinham mandatos com vacância por falta de conselheiros, e agora, 2023, se encerra o outro turno das regiões e das entidades. Então, região 1, região 3, região 4, região 6 e região 10 são as regiões que terão seus mandatos encerrados em março. Essas audiências aconteceram no final de fevereiro e início de março e foram homologadas em março. Então, agora, dentro do próximo mês de março, é a última reunião, se contar da data da homologação, e em abril terão que realizar as audiências públicas e nomear novos conselheiros nessas regiões que estão na tela. Não vou nominar, né? Todo mundo conhece o pessoal e, claro, se alguém de vocês é conselheiro aqui, sabe que tem mais a de março e depois a gente inicia o processo eleitoral. Nas entidades também é feito esse mandato alternado e essas são as entidades que têm agora os seus mandatos encerrando em abril. Foi feito um mês depois. Então, a última reunião de participação é de abril. Em abril para maio, especialmente em maio, serão realizadas as eleições, que é uma audiência só, que se realizam as eleições de todas essas entidades. Então, isso, claro, que eu vou deixar devidamente encaminhado com o Cristiano para que, nos próximos meses, ele tome os atos necessários para a realização dessas audiências. Eu não vou me alongar, podem ficar tranquilos, desliguei já o modo professor. Hoje é meu último dia aqui na UNO Chapecó, é meu último dia na prefeitura, não exatamente, eu entro em férias e depois a gente vê o que vai fazer, né, secretária? Temos aí algumas situações, mas eu quero, e a palavra que eu tenho usado com frequência nesses últimos dias de Chapecó é agradecer a cada um. Todos aqui, de alguma forma, têm algum envolvimento, né, uns menos, outros mais. Mas eu quero agradecer especialmente as duas instituições. Eu sou o que sou hoje por causa das duas, ou o município de Chapecó ou a UNO Chapecó. Ingressei na Engenharia Química em 2006, depois fiz a melhor decisão da minha vida de sair da Engenharia Química por motivos pessoais. Ingressei no Direito em 2009, me formei no mestrado, primeira turma do mestrado em 2015. Eu já era servidor do município e conheci o Jauro, hoje procurador do município, professor. Foi ele que me levou para a procuradoria. Então, tudo que eu tenho em termos de a conquista profissional, conhecimento, eu devo à UNO Chapecó e ao município de Chapecó. Isso eu tenho entrelaçado na minha vida. Quero agradecer especialmente vocês, conselheiros e profissionais também que tiveram aí nesses 2 anos. Pedir perdão de algum equívoco cometido, às vezes a gente acabou deslizando aí alguma ata enviada muito tarde, ou algum processo que ficou fora, mas não foi em nenhum momento por má intenção, foi por erro mesmo. E dizer para vocês que a Secretaria Executiva e o Conselho em si está bem encaminhado na figura do Cristiano, profissional super competente, foi meu aluno aqui no curso de Direito. Com certeza é melhor do que eu, né? Porque a gente sempre diz que a gente tem que melhorar aqueles que estão vindo depois de nós. Isso eu tenho certeza que melhor que ele já é. E, por fim, agradecer o Valmor, nossa parceria desde 2021, mas ela é anterior, né, Valmor? A gente tem uma parceria muito anterior a isso e sem palavras de agradecer a tua parceria, né? Apesar de ele estar um pouco brabo comigo, eu sei que ele está, mas ao mesmo tempo ele me abriu e me franqueou um acesso a uma situação agora no futuro que, se der certo, né, se concretizar, eu vou ser eternamente grato. E agradecer a UNO Chapecó na figura do professor Zeca, né, que também é meu chefe de uma certa forma, né, ele é pró-reitor de administração. Agradecer desde lá de 2006, professor Zeca, né, quando a universidade me deixou cursar Engenharia Química, depois me deixou cursar Direito, depois me deu a oportunidade no mestrado com bolsa. É algo que para mim é
É impagável, literalmente, essa oportunidade me fez o profissional que eu sou. E depois de 2017 ingressei na docência. São quase 6 anos de um aprendizado sem precedentes. É só isso que eu tenho. Agradecer. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Pedro. Professor Zeca, faça as honras da casa, por gentileza. Eu já, de antemão, já agradeço a todos vocês. Muito obrigado. E deixo o professor Zeca para fazer o encerramento da nossa reunião de hoje. Bom, então, bom dia a todos novamente. Então, agradecer ao presidente escolar e ao Pedro aí, e a todos pela oportunidade de a gente poder estar fazendo a reunião do Consulado aqui no Parque Tecnológico e também de deixar à disposição no Chapecó, né, para outras atividades aí que queiram fazer. A universidade aqui, a gente sempre costuma falar que é de todos, não tem dono, né? O Parque Tecnológico foi construído em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado, então é da Prefeitura aqui também, né? E parabenizar o Pedro aí pelo trabalho, não só na Prefeitura, como aqui na universidade, um grande profissional, né? Tanto ele quanto a professora Paula, esposa dele, que também é nosso coordenador do curso de arquitetura, trabalhou diretamente comigo por muitos anos na Pró-Reitoria, a Paula também, né? 2 profissionais muito competentes que a gente acaba deixando as portas abertas aqui da Chapecó quando quiser retornar. Nós temos um café aqui ao lado, né? Convidar todos aí para comemoração aí ao Pedro. E depois uma visita aí ao Parque Tecnológico, aí, quem tiver um tempo para quiser conhecer, o Rodrigo, que é o nosso gerente, vai estar acompanhando aí. E aqui é um espaço de empreendedorismo também, né? Aqui o Consulado também, a gente verifica vários empreendimentos. E a casa de vocês aqui. Então, sejam bem-vindos aí. Um abraço a todos.